Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para quem está nos ouvindo e assistindo. Boa tarde, Vera. Vera nas nossas telas. Vera Magalhães. Está em São Paulo, Vera? Estou em São Paulo. Pegou no metrô? Não, hoje não, Sardenberg. Nem eu, nem muita gente. Exato. Né? Então, Vera, a situação que ocorreu aqui em São Paulo é que o sindicato chamou uma greve, e é uma greve de combate ao programa, ao processo de privatização, processo ele que fez parte da campanha do governador Tarcísio, e ele está defendendo. Portanto, é uma greve, digamos assim, política, né? E agora, eu acho que, não sei como vai ser o seu comentário, mas o que conseguiram irritar a população de São Paulo foi grandioso, né? Pois é, e o governador está fazendo esse debate abertamente, Sardenberg, e nisso a gente tem uma mudança e uma inflexão também política em relação ao que era, por exemplo, o governo dos tucanos. Os tucanos governaram São Paulo por muitos anos, por muitas décadas, e levaram a cabo uma série de privatizações, sobretudo ali no sistema rodoviário, em outras áreas também, enfim, fizeram ali uma série de privatizações, eram pró-concessões. O Dória tinha um discurso bastante privatizante, mas eu não me lembro de nenhum dos governadores tucanos fazer esse enfrentamento com os sindicatos dessa maneira tão aberta, defendendo privatizações, inclusive numa coletiva como o Tarcísio fez hoje. Então é uma estratégia dele. No caso dos tucanos, era uma espécie de privatização envergonhada. Eles tinham vergonha das privatizações que faziam. Eu me lembro do Geraldo Alckmin na campanha presidencial de 2006, quando esse assunto ganhou ali tração. Ele recuou bastante diante do fato de que a maioria da população era contrária à ideia de se privatizar, por exemplo, a Petrobras, que faz 70 anos hoje, e o Banco do Brasil e a Caixa. Então ficou sempre uma coisa híbrida em cima do muro, como é a característica atribuída aos tucanos. Mas o Tarcísio resolveu enfrentar esse debate. E aí a gente tem de saber se ele vai ser bem ou mal sucedido nisso, mas é uma estratégia, no mínimo, ousada, né? A fala dele hoje foi muito dura ali contra os funcionários do metrô, da Sabesp, da CPTM, e tentando trazer a população, graças a esse transtorno que foi ocasionado pela greve, para essa tese de que a privatização foi bem sucedida, com o seguinte discurso: olha, só olhar que as linhas concedidas são as que estão funcionando. E, para minha surpresa, os lugares por onde eu circulei hoje de manhã, levando o filho na escola, indo treinar, passando na feira, passando no mercado, esse assunto estava realmente na boca do povo. É um assunto que normalmente nós, comentaristas de política, abordamos, mas que não sempre vai para a boca do povo. A minha funcionária presenciou, por exemplo, uma briga física num ônibus lotado por conta disso. Uma pessoa defendendo o governador e a outra partiu para cima dela para bater por causa dessa questão da privatização. Eu cheguei aqui com as compras do mercado, funcionário do meu prédio estava discutindo com uma outra moradora se era melhor privatizar ou não, porque, afinal de contas, a linha que estava funcionando é a linha concedida. Então, de alguma maneira, ele foi eficaz em trazer esse assunto. A gente ainda não tem pesquisas consistentes para saber se a população está embarcando nesse discurso da privatização das empresas de mobilidade, de transporte. Mas, da Sabesp, a gente tem uma pesquisa do Datafolha de abril que mostra que a maioria da população ainda é contrária à ideia de se privatizar a estatal de saneamento. 53% contra e o restante a favor.
só era favorável, o único grupo majoritariamente favorável era o de eleitores do Tarcísio, justamente, mas ele está querendo ganhar adeptos a essa tese, vai prosseguir nela. A gente viu no estado de São Paulo uma divisão bastante grande, se elegeu aqui um governador de direita, mas o Lula também venceu na capital, né? Então a gente tem esse embate muito colocado. Eu acredito que isso, apesar de não ser um tema municipal, vai ser assunto na eleição do ano que vem, porque os atingidos são aqui da cidade. O prefeito Ricardo Nunes é aliado do governador e também fez críticas aos sindicatos. Então, o debate está posto, ele diz que vai prosseguir com os estudos. Não acredito que os sindicatos tenham força para barrar a privatização. A gente viu na privatização das teles, na época os sindicatos eram muito mais fortes e não conseguiram barrar ainda assim, mesmo com muitas cenas, inclusive de violência. Então, não acho que isso vá assustar. E eu não sei se essa estratégia de paralisar os serviços e, portanto, punir o usuário é uma estratégia inteligente e eficiente para convencer a população a ser contra a privatização do sistema. Agora, de todo modo, Vera, é bom que o debate seja bem aberto, né? Cartas na mesa, né? Que diga, sou a favor da privatização por causa disso, sou contra por causa disso. Quer dizer, ficar essa discussão assim, enfim, acho que é bom que seja tudo muito, muito colocado explicitamente, né? Geralmente a gente fica na discussão ideológica muito rasa, né? Isso. Então é bom que se tenha dados a respeito. Por exemplo, essa ode que o Tarcísio fez às linhas concedidas, ela vale para esse discurso de polarização, para você mostrar uma coisa em contraposição à outra. Porém, as linhas concedidas também são alvo de ações do Ministério Público por ineficácia, por uma série de problemas com os contratos que inclusive estão sendo revistos. Então não é que se trata da maravilha. Assim como não necessariamente você manter estatal vai ser a melhor eficácia do sistema. Então é preciso ter dados para discussão. E o governo está dizendo que vai fazer isso, que vai fazer estudos e que vai chamar, em algum momento, os funcionários e a população a opinarem por meio de audiências públicas. Eu acho que esse é o processo mais salutar. E que, uma vez decidido, se cumpra, né? Porque agora, por exemplo, em relação à Petrobras, que faz aniversário hoje, uma série de ativos foi vendido, uma série de privatizações foi feita. E a empresa agora quer reverter tudo, inclusive recomprar refinarias, recomprar postos de gasolina, num movimento que fica um pêndulo e quem paga é a população duas vezes, né? Agora, só mais uma questão, Vera, a privatização de metrô, é que o paulistano, as pessoas às vezes como é um serviço municipal, mas controlado pelo Estado, fica uma certa confusão na cabeça das pessoas. Mas é um serviço estadual, controlado pelo governo do Estado. Portanto, a privatização tem que passar nas Assembleias Legislativas. Teria que passar na Assembleia Legislativa, tem de também passar por esse processo de audiência pública preliminar, Tribunal de Contas vai ser ouvido. No caso da Sabesp, o Tribunal de Contas já está participando das discussões. Não é uma coisa para hoje nem para amanhã. O cronograma que o próprio governo estabeleceu é um estudo que tome todo o ano de 2024 e que, eventualmente, caso se decida pela privatização ou de algumas linhas ou do sistema e da empresa como um todo, aí seja feito em 2025. Então, uma coisa que ainda vai dar muito pano para manga, a gente ainda vai discutir bastante, mas me chamou a atenção como a greve trouxe esse assunto para o dia a dia do paulistano, com reflexos dessa polarização política que a gente vive, de resto, em quase todos os assuntos do Brasil. Quer ver mais um reflexo dessa polarização política que está se refletindo nas cidades e, de alguma maneira, pode ter influência nas eleições do ano que vem? Além dessa questão do que acontece na cidade, mesmo que não seja de competência municipal, né, como a gente está falando aqui do transporte coletivo, a questão dos conselhos tutelares, né? Nós tivemos eleição no último domingo para conselheiros tutelares em todo o Brasil e tem uma imensa politização destes cargos, de um lado a outro, tanto que fazia muito tempo que a gente não tinha uma eleição para conselho tutelar tão comentada como nós tivemos no último domingo. Com tanta participação. Com tanta participação e tanta gente votando, embora não seja uma eleição obrigatória, né?
muito mal divulgada pela Justiça Eleitoral, diga-se de passagem. Só tardiamente é que as informações começaram a vir à baila, mais por esses grupos que estavam tentando convencer os eleitores do que pela própria Justiça Eleitoral. E por quê? Porque essa sempre foi uma pauta, um nicho da esquerda, no qual a direita resolveu entrar por meio das igrejas evangélicas e de outros grupos da direita, inclusive secretários do governo Tarcísio que entraram mobilizando eleitores, e aí a esquerda reagiu para não perder ali os seus espaços nesses conselhos tutelares. Então, de novo, você tem toda a razão, caso a polarização transposta para um outro tema de crucial importância, que deveria ter como foco as crianças e a proteção das crianças e a defesa do ECA, e não essa polarização esquerda-direita, né? Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo dia para vocês e mesmo para quem está enfrentando todo esse transtorno na cidade. Tchau, Obrigada, Vera. Até amanhã. Intervalo, Cássio. E já voltamos.